Bom, estamos no ar então, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde hoje a gente vai falar sobre um tema super urgente e profundamente humano, que é a vulnerabilidade social e a ressocialização de mulheres privadas da liberdade no Brasil. Eu sou a Marina Scoffner e vou estar apresentando esse podcast hoje junto com a minha amiga Flora Regassini. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Flora Regassini e para falar desse tema tão importante, temos duas convidadas muito especiais com experiências que se completam. Fabiana Matos da Silva é educadora e pesquisadora com atuação direta na educação profissional no sistema prisional. Atualmente é doutora em Planejamento e Desenvolvimento Regional e pesquisa a educação profissional prisional como estratégia de inclusão e desenvolvimento. A gente também está aqui com a Gabi Barbosa, que atualmente atua diretamente no atendimento de mulheres privadas de liberdade e egressas do sistema, auxiliando em benefícios, remissão de pena e defesa, junto com o advogado responsável. Bom, gente, é um prazer receber vocês. Lembrando que esse podcast é um dos trabalhos finais do nosso terceiro semestre, que está incluso dentro de um dossiê jornalístico sobre vulnerabilidade social. E nosso trabalho também conta com outras duas integrantes, que é a Camille Macedo e a Cauane Gabriela, que estão nos bastidores, inclusive um beijo e obrigada. Então vamos começar pelo nosso primeiro bloco. Antes de tudo, se apresentem. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Gabriela, eu tô inserida assim nesse meio já faz um tempinho, faz pouco tempo, mas é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, porque é um negócio que sempre teve e vai ter pro resto das nossas vidas, e a sociedade tá assim atualmente já faz muito tempo também. E eu acho que é um assunto muito importante pra gente conversar, e é muito legal ver que vocês se interessaram muito por esse tema. Boa noite. Só uma coisa, né? Sou Fabiana, sou doutoranda ainda, senão a minha orientadora vai brigar comigo, tá? Então, bom, eu tenho um carinho específico e muito especial pelo cárcere em si. Ele vem para minha vida de um jeito muito diferente, porque eu não tenho formação em direito. A minha última formação é em pedagogia, faz 2 semanas que eu me formei. Que legal, né? Parabéns. Então, e eu começo no cárcere por conta do ensino profissionalizante. Eu tenho assim uma paixão absurda pelo ensino profissionalizante, e quando eu descobri que dentro do cárcere a gente pode estar atuando, e graças ao Instituto Federal, né, da onde eu era contratada como instrutora e monitora, aí eu venho atuando nesse local. Antes disso, eu já tinha uma certa curiosidade, mas uma curiosidade que eu acho que é igual a população em geral tem, mais pelo desconhecimento e ver pelo telejornal do que realmente a vivência. A vivência eu tenho desde 2022, por conta do doutorado eu tive que dar uma pausa na minha atuação, mas eu pretendo voltar o quanto antes, porque eu já estou com saudade da minha rotina. Mas é isso. Começo com essa curiosidade, depois eu faço pedagogia por conta do cárcere também, né? E eu atuo ali de um jeito que eu acho que é muito multidisciplinar. Eu acho que foge do escopo jurídico, foge do escopo de segurança pública, e é maior do que acho que a gente consegue descrever assim numa fala. Perfeito, então. O nosso primeiro bloco é a vulnerabilidade antes do cárcere. Quando a gente fala de mulheres privadas da liberdade, na maioria das vezes a gente está falando de histórias e de vulnerabilidades que começaram muito antes da prisão, né? Então, eu queria começar com você, Fabiana. Qual que é o perfil, assim, mais comum dessas mulheres, no geral? Bom, o sistema carcerário brasileiro, ele retrata a vulnerabilidade da periferia, né? Então, o que a gente vive de vulnerabilidade fora do cárcere se repete lá dentro. O cárcere é um território onde tudo que é vulnerável e marginalizado fica ainda mais nítido para quem está vendo. Bom, em geral, no Brasil, a maior parte da população carcerária é negra, com uma escolaridade muito baixa, e é oriunda de lugares vulneráveis. Quando a gente vai falar de mulheres especificamente, isso fica ainda mais visível. Mulheres negras com um histórico de violência anterior à prisão. Geralmente não são crimes extremamente violentos, são crimes ligados ao tráfico de drogas. Elas geralmente, né, têm um envolvimento com pessoas, um envolvimento romântico com pessoas que estão ali na atividade legal, e acabam ali envolvidas na situação, muitas vezes assim, sem saber exatamente como sair daquela situação. Bom, o meu objeto de estudo é Tremembé. Tremembé, a gente tem esse perfil, ele se repete, mulheres majoritariamente negras, idade produtiva, então a gente tem assim
um número muito grande de mulheres na faixa dos 20 até os 35 anos. Tremembé, especificamente, eu digo que é um microcosmo um pouquinho diferente, fora da realidade, porque a gente tem também a penitenciária 1, que é a Eufrásia Pelletier. Eu devo ter esquecido algum nome, mas é Eufrásia Pelletier. Lá a gente também tem crimes midiáticos de grande repercussão. Então, as pessoas muitas vezes se norteiam pelo perfil da penitenciária Eufrásia, que não é o perfil real, né? Lá é outro tipo de perfil, outro nível acadêmico dessas detentas e outra natureza criminal. Então, no Brasil, a maioria é ensino fundamental incompleto, 20 a 35 anos, oriundo da periferia, mulheres negras e já com histórico de abuso e violência desde sempre. Esse é o perfil da nossa detenta. Não, assim, em poucas palavras, você resumiu a nossa pesquisa. É exatamente isso, principalmente na parte de relacionamentos e na parte do tráfico, que é o que mais pega, né? E a gente também, já entrando nesse assunto, qual você acha que é a relação? Olha, geralmente o que eu digo é assim, ser mulher no Brasil já é uma condição de sobrevivência. Ser uma mulher periférica no Brasil é uma luta constante, porque você está submetida a uma condição de violência. Então, se eu não me engano, nas últimas pesquisas, a metade das mulheres que são mães solo. Né? Quem está inserida na periferia está inserida em atividades de baixa remuneração. Milton Santos, né, o circuito inferior da economia, onde você não tem ali um ganho financeiro muito grande, você não tem ali coisas básicas que são até garantias da Constituição, acesso à saúde, segurança. Então, muitas vezes você não tem condição de sair daquele lugar porque a sua vida já foi um exercício da marginalidade. Você foi deixado à margem e é um ciclo que vem se repetindo. Então, eu não sei o nível de consciência dessas pessoas, dessas mulheres, no caso, diante da situação delas. Mas a gente vê que elas se repetem. Eu sempre, quando estou conversando com o pessoal da minha turma, eu sempre falo assim, se fosse possível fazer uma pesquisa, onde eu entro com uma prancheta e pergunto o CEP das detentas, eu garanto para vocês que eu ia ver o CEP de bairros periféricos de todo o estado de São Paulo. Se fosse possível ver a atuação delas profissional, a gente ia ver que seriam só atuações de baixa remuneração, de precariedade. Histórico de abuso, então, eu acho que ele não deixaria de existir. É uma repetição de estados de vulnerabilidade, já que a gente está falando de mulher, essas mulheres, elas gestam, elas têm seus filhos, elas parem, e isso continua, porque ninguém entra para o cárcere e sai e deixa de ser população vulnerável. Você entra para o cárcere, aí você pinta um alvo no seu peito, a sua pena acaba, mas a prisão nunca mais. Você já virou um ex-detento. E a gente sabe como é visto um ex-detento aqui. Perfeito. Agora a gente vai entrar no nosso segundo bloco, que é a educação dentro do sistema prisional. Que é um tema extremamente importante e a gente não tem tanto acesso fácil a essas informações e nem todas as pessoas conhecem também, vão atrás, né? E a gente quer falar, assim, da educação, principalmente na educação profissionalizante, né? Que, como a gente está falando, essas mulheres, elas precisam sair da penitenciária, sabendo que elas não vão ter apoio, que a gente já discutiu, elas precisam dar um jeito de seguir a vida, né? E o que a gente ainda vai entrar mais pra frente, é muito mais fácil um homem saindo da penitenciária seguir a vida na questão de trabalho. Mulher é muito mais difícil, né? Então, eu queria, com você de novo, Fabiana, como que funciona o acesso à educação dentro das penitenciárias femininas? Bom, vamos começar um pouquinho assim. A educação é um direito básico. Ela deve ser garantida pelo Estado, mas isso vocês perguntam para ela, que ela quer do direito, né? Ela sabe direitinho o número da lei e tudo, só sei o básico. Ela é garantida pela Constituição. Como a gente está falando de adultos, a gente vai para o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Então, dentro das penitenciárias existe, eu vou chamar de escola, mas a gente tem que tirar a imagem de escola da cabeça, tá? É um pouquinho diferente. A gente tem a escola, professores são alocados
daí faz a contagem. Quem tem ensino fundamental 2, médio, e vai alocar esse professor. Quando ela termina o médio, a oferta do médio, você tem que ter algum tipo de continuidade. Aí vem o programa profissionalizante. Então, quem atua é a FUNAP. A FUNAP, ela faz todo o trabalho de gerir esse tempo e fornecer treinamento para todos, não estou falando só do feminino, isso é geral aqui no estado de São Paulo. E algumas organizações, algumas instituições, elas também vão lá e vão fazer essa parte de profissionalizar essa pessoa. Então, a gente tem órgãos como o SEBRAE, que oferece cursos de curta duração, então são abaixo de 180 horas. A gente tem cursos, aliás, abaixo de 180 horas, isso mesmo. A gente tem os cursos modalidade FIC, que a gente fala, né, que chamava lá no Instituto, porque eu era do Instituto Sul de Minas, Federal Sul de Minas, que são os cursos mais ou menos entre 180 e 240 horas, aonde ela aprende algum tipo de profissão, algum tipo de atuação. E depois também existe algumas instituições religiosas que já têm essa obra de lá inserir essa pessoa dentro de um contexto até social dentro da própria penitenciária. O ensino profissionalizante, ele vem com a proposta de realmente ensinar uma profissão, certificar no caso a gente está falando de detentos, essas detentas, no meu caso específico, né, eu fiz 2 cursos diferentes, eu ministrei 2 cursos diferentes. Um era o curso de almoxarifado e o outro foi o curso de eletricista predial. Eu sou eletricista predial antes de ser engenheiro. Então, eu também sou instrutora do curso de eletricista predial. Então, existia toda uma questão de profissionalizá-las para essa atuação. O almoxarifado para trabalhar na parte de logística e o eletricista predial para elas trabalharem principalmente dentro da própria manutenção da penitenciária, porque elas têm que fazer tudo. Então, elas aprendem para trabalhar lá dentro. Legal. A gente ouve as pessoas falando assim, não, porque a pessoa que está presa tem que trabalhar. A gente trabalha. Trabalha muito, por sinal. Então, profissionaliza essa pessoa. E o ideal, mas aí a gente esbarra no real, seria que, saindo de lá, ela tem uma certificação que não faz menção alguma ao fato dela ter sido presa. Ela utilizasse isso para ser reinserida. Mas a gente esbarra na questão da vulnerabilidade mesmo, porque se é difícil para quem tem pouca experiência e está aqui sem um histórico criminal, também é difícil para quem está lá. Uma coisa que às vezes acaba se repetindo, já que a gente está falando de cárcere e de mulheres, é que a FUNAP, por exemplo, tem muito curso de costura, essas atividades. É interessante, daí a minha opinião, tá? É interessante, mas não dá, né? É uma baixa remuneração. Aí eu vou voltar lá naquela frasezinha do começo. Eu já saio de um lugar vulnerável, eu estou ganhando pouco, eu venho de uma inserção econômica e social baixa. Eu vou voltar com uma atividade que não me dá um retorno financeiro, eu vou cair na onde? Na reincidência. Né? Eu tenho esse problema. E às vezes também, já que a gente está falando de mulher, o problema de ministrar um curso voltado a atividades vistas como feminina é a reprodução de papéis de gênero. E você tem que romper com isso, né? Então, quando eu fui para o curso de eletricista, a proposta da diretora, né, que a gente tem que trabalhar muito próximo, e do pessoal da educação, do núcleo de educação, era que bacana que tem um rompimento com essa questão de papel de gênero. Sim. Porque nem todo mundo quer virar costureiro. Não, perfeito. Bom, nosso bloco 3, agora a gente vai falar mais de direito, justiça e recomeço. Então, Gabi, você que está aí no papel de direito, quase uma advogada, que acompanha mulheres nesses momentos decisivos, né? Especifica pra gente o que você faz lá dentro. Olha, gente, a minha área é totalmente voltada para a área administrativa do presídio. Então, eu não tenho contato com essa parte. E quando a gente vai fazer atendimento, a gente marca... Por exemplo, elas mandam as pipas, que elas chamam, né? Que são bilhetinhos que pedindo para fazer atendimento, pedindo para ver se tem benefício, se tem remissão. A remissão, elas puxam dos estudos e do trabalho. Aí tem um cálculo certinho, tanto de por quantos meses estudou, se trabalhou, e isso diminui no cálculo de pena dela.
Aí a gente faz benefício, a gente faz defesa, quando a gente vai fazer oitiva, essas coisas, que são tipo umas reuniões com as detentas, quando elas arrumam alguma briga, quando elas cometem alguma falta. E aí essas faltas são divididas em grave, média e leve. A leve não adiciona nenhum nível de nenhum ano, nem meses na pena. A média adiciona 6 meses e a grave adiciona 1 ano. Então, pode acontecer da detenta pegar, não sei, 10 anos de cadeia, né? E ficar lá por muito tempo por causa das faltas. Porque elas vão se envolvendo em brigas, vão se inserindo mesmo na penitenciária. E acaba que vai aumentando a pena delas. E quando a gente vai fazer atendimento, a gente vai lá dentro do pavilhão, a gente conversa com elas. E aí elas conversam o que elas querem ver durante o processo, que a gente puxe o processo delas, ver se tem alguma decisão de juiz sobre cálculo de pena, sobre tudo isso. Porque elas não têm acesso, né? E a maioria também não tem advogado particular, que tem essa também, que é bem caro. E aí volta naquele negócio, né? Elas são de vulneráveis, a maioria não tem condição social, a família também não quer se envolver. Então, é muito difícil elas conseguirem um advogado particular. Obviamente, tem as exceções, algumas têm, mas a maioria não tem. Aí, quando a gente vai fazer atendimento, a gente puxa as coisas, o que elas quiserem ver. Aí, depois que a gente faz as oitivas, a gente faz um documento certinho, escreve o depoimento delas, porque aí tem o policial que está acompanhando elas faz o depoimento deles, aí vem pra gente, a gente faz a oitiva com elas, e aí a gente junta tudo num documento só, com depoimentos diferentes, né, obviamente. Aí isso a gente põe no processo delas, leva pro juiz assinar. Quando é falta, a gente faz o depoimento, leva pro juiz, e o juiz vai decidir se ele vai adicionar o tempo ou se ele não vai. Perfeito. Agora, assim, não específica para cada uma, vocês me respondem. E como que funciona a adesão lá dentro desses estudos, desses cursos? Elas são mulheres que chegam interessadas nisso, se interessam? Porque, assim, a gente está falando de mulheres que foram, no dia que foram presas, foram totalmente abandonadas, né? Não que já não houvesse um abandono antes, mas totalmente abandonadas. Muitas chegam sem saber nada na questão de prisão, na questão de quais são os direitos delas, né? Então, muitas precisam recorrer ao advogado que a justiça fornece, né? Então, assim, como que é essa adesão delas lá dentro? Bom, antes delas iniciarem qualquer atividade dentro da escola, existe um filtro. Eu acho complicada a questão do filtro, mas até explico por quê, mas eu entendo por que ele existe. Para mim, educação é direito. Todo mundo deveria ter acesso. Você sinaliza, né, que você deseja fazer parte da escola, dos cursos, como ela mencionou, manda um pipa, o pessoal da educação, aí eles vão sinalizando, porque nem todo curso tem remissão. Nem todo mundo tem direito a fazer o curso por conta da remissão. Então, quem trabalha, parece que não pode acumular, tem, assim, os detalhamentos. Só que a minha vivência nesse período, tanto no feminino quanto no masculino, tem gente que vai mesmo sem remissão. Então, tem aquela questão, imaginário popular, né? O pessoal vai para a escola só porque vai remir a pena. Nem todo mundo. Eu já tive sala que metade estava ali pela remissão e tá certíssimo. O direito deles, né? Estão indo. Mas tinha gente que não. Eu venho aqui e são os mais diversos motivos. Existe uma adesão. É claro que dentro do corpo ali, né, das pessoas que estão presas, existe um grupo que não tem essa perspectiva. Aí são questões pessoais. Não tem como ver perspectiva de futuro, se não vê, se é o tempo de pena, se tem condições mesmo psicológicas de estar convivendo. Porque aqui todo mundo, né, a gente já passou pela escola, e vocês são muito mais jovens que eu, então, né, a questão escola pra gente sempre foi um lugar chato, você vai pela obrigação de frequentar, né? A faculdade fica um pouquinho melhor, mas basicamente isso. A escola dentro do cárcere é outra coisa. A escola dentro do cárcere é o lugar onde você pode conversar, onde você tem um assunto, aonde você não está preocupado se alguém está ouvindo sua conversa,
se tem alguém te observando. Claro que tem regra, tá? Não é um ambiente sem regra, não é isso. Mas é um lugar onde você tem um universo paralelo, né? Eu tô dentro de um lugar da lógica de segurança, lugar da lógica securitária, e eu vou com a lógica pedagógica. Então, eu tô ali numa proposta que é uma proposta não agressiva dentro de um ambiente que é permeado por violência. E não estou falando que é uma violência do local, mas sim das circunstâncias que levam as pessoas ao local, né? Então, imagina só, como que você chega com uma proposta de, olha, gente, vamos fazer um curso de elétrica num lugar que quase que totalmente cercado por violência. Aí vem o lado que, assim, é o mais interessante de observar, e eu escuto muito isso, né? Por algumas horas a pessoa esquece que está presa. Então, a escola é um universo à parte dentro do cárcere. E o cárcere é um universo à parte dentro da sociedade. Você está ali numa divisão constante, só que essa divisão se dá por conta da perda de direitos de quem está preso. No caso das meninas, né? Elas que estão presas e elas perdem constantemente acesso a várias coisas. E como ela mencionou, elas vêm de uma vulnerabilidade, ela não sabe qual que é o direito dela, ela não sabe qual é o cálculo, quantas horas ela tem que trabalhar para ter direito a alguma coisa. É bem carente de informação esse ambiente. Não. Ai, gente, esse daqui eu não sei se vocês, né, podem relatar, mas vamos para o bloco 5, que é histórias que marcam, tá? A gente sabe que a gente tem diversas histórias que passam dentro do cárcere pela vida de vocês, né? E ao trabalhar tão de perto, né, com isso, certamente algumas histórias deixam marcas em vocês também, né? E aí eu queria saber se vocês poderiam compartilhar uma que vocês têm, assim, que vocês gostariam de falar, né, sobre. Então, coisas que são positivas que me marcam, mas ao mesmo tempo que é positivo eu considero doloroso. No curso de eletricista, eu tinha um grupo razoável de moças, né? E elas são muito agitadas porque elas querem fazer, dar certo. Não, professora, se a gente não fizer hoje dar certo, vai que amanhã a senhora não volta. E eu falo, não, gente, eu volto, tem conta para pagar, né? Que é trabalho, tá? Você dá uma amenizada. Aí tinha uma moça, acho que ela não tinha 25 anos. Ela virou para mim assim e falou assim, sabe o que eu gosto da senhora? Eu falei assim, o quê? A senhora nos trata como se a gente nunca tivesse feito nada errado. Eu falei assim, eu não sei o que você fez. Ainda dei uma brincadinha com ela, eu não sei o que você fez. Ela, professora, tô aqui, é Pelletier, todo mundo sabe quem vem aqui. Eu disse, não, eu não quero saber, para mim você é minha aluna. Aí continuamos o que a gente estávamos fazendo, vamos guardar a ferramenta e tal. Ela falou assim, sabe o que é legal? Eu deixei a minha dignidade lá na rua quando eu entrei. A senhora é a única pessoa que traz ela um pouquinho aqui para dentro e me chama pelo nome e fala comigo conversando e dá risada. Porque não se dá risada dentro. Você ainda toma bronca se você dá risada. Eu tomo muita bronca, tá? Mas não tem como. E ela falava assim, nossa, professora, a senhora me trata como uma pessoa normal. Mas você é normal, filha. Continua. Às vezes elas fazem. E às vezes você tem que chamar atenção. Aí quando você chama atenção, elas ficam lá bravas e tal. Depois elas, desculpa, eu não quis ser grossa. Eu falei assim, não, você tem que respirar. E é sempre assim. São histórias que as pessoas viram para você e falam assim, nossa, você me tratou como gente. O seu é o primeiro bom dia que eu escuto, a primeira boa tarde que eu escuto da semana. Daí, às vezes, quando eu tenho que me despedir, passar o final de semana para voltar, eu falo, fica com Deus, bota a cabeça no lugar, não arruma briga, senão vai pro pote, né? Daí pega todas aquelas advertências. Aí elas não brigam. Daí, quando alguém briga, professora fulana brigou. A que brigou, às vezes, vem pedir desculpa quando ela sai do castigo. Mas não é para mim, é para você. Então, essas ações, elas acabam marcando muito, porque você é uma referência de cuidado num lugar que é abandonado. Às vezes você vai para dar uma aula, você bola aquela aula maravilhosa. Você assim, nossa, vou montar isso, vou fazer um painel. Chega lá, sei lá, passou um dia das mães, alguma coisa, você chega lá, tem 10 mulheres chorando. O que você faz? Você vai dar aula? Não. Você senta e escuta. E como a gente fala disso de um bom dia lá dentro, mas talvez antes disso elas também não recebiam, não tinham nada, era só, né, a gente vê que é uma vida muito dura até antes mesmo disso. Às vezes é a primeira vez que elas estão recebendo, né, esse cuidado. E como
Gabi. Isso. Como a Gabi falou, o treinamento de segurança fala. Não fica olhando, não dá risada, não dá bom dia. E ele existe por um motivo. Eu não vou questionar o motivo que ele existe. É a segurança, né? É a E segurança. a gente sabe que a vulnerabilidade não vai acabar no dia que elas saírem daquele portão. Então, quanto mais gente estudando sobre isso, rompendo esses estigmas que a gente tem, esses preconceitos, é muito legal. E assim, ter a Gabi, que é uma pessoa super nova, incluída nesse meio, é muito legal, porque eu tenho certeza que as pessoas ao seu redor já entendem diferente, né? Você que tá há tantos anos aí e falou que depois do doutorado vai voltar. Eu tenho Espero. tenho certeza que lá dentro também tá todo mundo com saudade, né? Porque a gente sabe que faz diferença mesmo, profissionais que fazem com coração mesmo. Foi muito bonito ouvir vocês falando. É isso. É Quer isso, finalizar? muito obrigada, meninas, pela conversa que a gente teve hoje. É realmente importante dar voz também, né? Trazer essas histórias, deixar bem claro como funciona. Muita gente não tem conhecimento e perpetua, né, estigmas por não pesquisar, não saber ou até mesmo não chegar certas informações às pessoas. Então é importante, né, além da gente estudar, mas também levar esse conhecimento para as outras pessoas, para que seja algo bastante debatido. Então é Obrigada isso. a vocês que nos acompanharam até aqui. E é isso, acabamos. Obrigada. Perfeito.